Shalom, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou fazer um estudo hoje aqui no livro de Juízes, em relação às situações do mundo que estamos vivendo, né, e principalmente a situação no Brasil, da igreja de Yahshua no Brasil. Nós, povo de Yahweh, os Yaldins. Vejam só. Juízes capítulo 6, do versículo 12 em diante. Então o anjo de Yahweh lhe apareceu e lhe disse: o Criador está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Criador, se Yahweh está conosco, por que nos acontece tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: Yahweh nos tirou do Egito, porém agora o Criador nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Criador se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Você não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Criador, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ele estava dizendo: eu sou o filho mais novo, então o primogênito era quem tinha que assumir a liderança quando o pai falecesse, né? E ele estava dizendo que era pobre, não tinha condições nenhuma, então... Mas o Altíssimo disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Bom, meus irmãos, desde a campanha de 2022, antes da campanha e o período de eleição e pós-eleição, o povo das igrejas, das denominações, viviam tudo reunido, e eu fui muitas vezes para frente do quartel aqui em João Pessoa, mas eu sempre alertei as pessoas. Eu disse: nós estamos pedindo as coisas erradas. Não, mas aparecia lá umas pessoas com títulos de pastoras, de vários profetas, eram títulos. Então aquelas pessoas que estavam lá, que faziam parte do grupo da denominação que ela pertencia, davam muita atenção a ela e não davam muito ouvido. Mas eu sempre buscava tomar a palavra e falar: olha, nós estamos debaixo de idolatria. Nós estamos depositando nossa fé, nossa confiança em um só homem. Não estamos buscando o Criador. As orações aqui é para o exército. As orações aqui é para o candidato que perdeu a eleição. Meus irmãos, ninguém pode fazer nada contra o povo do Criador, contra o povo de Yahweh. Ora, se depositarmos a nossa fé em quem vai solucionar os problemas um homem, seja ele de um lado ou seja ele do outro, nós estamos cometendo idolatria, meus irmãos. Se nós estamos achando que o exército brasileiro, por ter muitos homens, vai proteger o povo, nós estamos enganados. Está aqui a história de Gideão. Quem conhece a história por completo sabe. Saíram 32 mil, mas o Criador Yahweh disse: não, tem gente demais, para que vocês depois não pensem que foi a mão de vocês que pesou sobre os inimigos e botou ele para correr. Esmagou, eliminou os inimigos. E Yahweh não quer quantidade, para que depois as pessoas não se levantem contra ele, dizendo: ah, foi nosso braço. Então nós temos que voltar atrás, meus irmãos, e nos entregarmos inteiramente à vontade de Yahweh. Mas ele está dizendo aqui: ele
escolheu o Gideão da tribo de Manassés, muito pobre, e o povo dele, né, ele era o mais novo entre os irmãos, quer dizer, foge de toda lógica. Foge de toda lógica. Ele não procurou a tribo mais rica, nem procurou a tribo mais populosa, nem procurou o homem mais valente, porque Gideão, se você ver as histórias anteriores, contando de Gideão, ele não era esse valente, mas quem tornou ele corajoso e valente? O anjo que Yahweh enviou para falar com ele, disse, homem valente. Então, quando ele recebeu aquilo do anjo, aquela mensagem, ele se encheu do Espírito Santo, disse, agora eu vou, né? Reuniu 32 mil homens para ir para o combate, mas ele foi sempre pedindo orientação, e ele era desconfiado, se tu estás comigo, me dá um sinal, porque ele não queria ir lá pela força do braço. Gideão não foi lá confiando na força do braço, Gideão foi confiando em algo. Ele disse, se tu estás comigo, me dá um sinal. Então o Eterno sempre deu sinal, e nós, né, o povo que deve estar orando, está com preguiça de orar. Meus irmãos, temos que acabar também com essa situação de achar que, eu sou a igreja, eu não preciso me reunir com ninguém. Meu irmão, está errado. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos e ver que a igreja se unia para repartir o pão, para orar e para viver na doutrina dos apóstolos. Então, nós não podemos mais irmos para denominações adorar os nomes blasfemos. Mas nós temos que congregarmos dentro da palavra verdadeira e unidos. Olha só, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, tinha aproximadamente 120 pessoas que estavam ali há vários dias. Todos os apóstolos estavam reunidos e não saíam para lugar nenhum. Eles ficaram esperando a promessa que Yahshua fez, que ia enviar o seu Espírito. Depois de receber o Espírito Santo, eles se encheram do Espírito Santo e sentiram coragem e sentiram aquele poder que foi dado a eles e partiram para evangelizar. Aí nós agora estamos nos dividindo. Como Paulo disse, como é que pode o pé? Eu não sou parte do corpo, eu vou me afastar. Como é que o corpo é transportado sem a perna? A orelha disser, Paulo disse, se a orelha disser, por eu não ser tão importante, eu não faço parte do corpo igual o olho. Mas como é que o olho, né, vai entender as coisas se não tem o ouvido para entender o que o olho vê? Então nós temos que nos unir, meus irmãos. Hoje as pessoas estão com preguiça de orar. Quando a gente tem preguiça de orar, quem é que prevalece? O inimigo. Nós temos que formar correntes de oração. Vamos voltar ao primeiro amor, à igreja primitiva. Se reunir, se unir. E juntos entrarmos em oração. Como eu estava falando, meus irmãos, as pessoas, os próprios Odins receberam o nome da verdade, Yahshua, nome sagrado, mas eu estou vendo que o povo está frio. Não estou vendo o povo se dedicar à oração. Meus irmãos, a oração tem poder. Paulo disse que a oração tem poder. Impor as mãos sobre o enfermo, a pessoa ficará curada. Yahshua, lá no capítulo 9 de Lucas, ele deu poder aos discípulos para curar enfermos, ressuscitar mortos e expulsar todo tipo de demônio. Agora os irmãos não querem orar. Temos que orar, meu irmão, para que o Espírito Santo nos preencha. Porque esses dias difíceis que estão por vir, muita gente está acomodada, achando, porque eu conheço o nome de Yahshua, eu vou ser livrado só por causa disso. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, do Rascadosh, para que você possa fazer a obra. Que a testemunha de Yahweh seremos nós. Nós seremos
perseguidos e mortos por amor ao Evangelho. Quantos irmãos já se acovardaram e já se entregam ao sistema tão fácil? Porque o sistema da besta está aí já. Não pense que eles vão fazer uma propaganda na televisão dizendo a partir do dia tal o sistema vai estar... Eles começaram a implantar esse sistema faz tempo. Nós temos que começarmos a nos desapegar da tecnologia, de celular. Começar, ó, você faz assim, uma vez por semana você tira um dia e não usa o celular. Um tempo você começa a tirar 2 dias. Você deixa o celular ali do lado só é para uma questão de uma chamada de emergência, um familiar querer falar com você. Se afaste das redes sociais aos poucos. Mas estamos vendo as pessoas, os próprios alguns presos, se dedicando mais a olhar TikTok, Kawaii, do que a orar. Quando a gente convida para orar, as pessoas têm preguiça. Meus irmãos, foram vários dias que aqueles irmãos ficaram lá em Jerusalém, junto com os apóstolos, 120 pessoas. Imagina, providenciar alimento todo dia, 2, 3 refeições por dia para 120 pessoas. Imagina o trabalho que deu ali, aquela logística toda. Você já acha que eles ficaram lá assim, pronto, estamos aqui, estamos... Não, tinha que sair pessoas para buscar alimento, água, eles tinham que usar banheiro, tinham que tomar banho. Toda essa logística, e eles fizeram isso aguardando, perseverando, porque eles creram na promessa que Yahshua fez. Ele disse, eu vou, mas envio sobre vós, aguardem em Jerusalém, porque lá eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês. Mas eles tiveram que ficar lá em oração. Então, para que nós sejamos preenchidos, como Gideão foi preenchido, com coragem, nos tornarmos valentes, a ponto de sermos decapitados e não negarmos o nome e o Evangelho, nem o nome de Yahweh, nem aceitar, porque a marca da besta é uma aceitação, não vai ser algo obrigado, ele vai procurar as pessoas, o inimigo vai procurar, vai sair nas portas, batendo de casa em casa. Isso, quando eu era criança, eu ouvi o povo falar no interior. Então, ele vai sair batendo nas portas. Você aceita a marca da besta? Se você não aceitar, você não vai comprar comida, você não vai comprar água, você não vai ter energia elétrica, você não vai... Ele está oferecendo, e em troca ele está lhe oferecendo favores. Aí vai caber a você, vai aceitar a marca para ter essas regalias? Ou você vai negar a marca para ter a salvação no nome de Yahshua? É uma coisa que eles vão fazer, eles vão botar uma condição. Eles não vão obrigar a pegar você à força e colocar a marca, porque se for assim não vale. Tem que ser por aceitação, da mesma forma, porque o inimigo ele quer que você aceite ele quer copiar Yahshua, ele quer copiar. Então, do mesmo jeito que a gente tem que aceitar Yahshua como nosso Salvador, como nosso Mestre, o inimigo também quer que ele quer ser aceitado. Aí Yahshua fez uma promessa. Está lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 25. Diz assim, mas a promessa que o nosso Mestre fez é esta, a vida eterna. Então nós nos submetemos e eles, os mártires da igreja de Yahshua, eles aceitaram passar por todas aquelas provações. Os apóstolos foram todos eles assassinados de forma cruel. Muitos discípulos e muitos que conheciam o nome de Yahshua foram torturados pela igreja de Roma para não falar do nome de Yahshua. Os próprios fariseus, saduceus e o sinédrio saíram prendendo e matando muita gente para que eles negassem o nome, aquele nome, que eles não falassem mais no nome de Yahshua para ninguém. Está lá em Atos dos Apóstolos. Mas eles preferiram morrer. Imagina aqueles pais, aquelas mães com os filhos nos braços, lá dentro do Coliseu, lá em Roma, servindo de espetáculo
para aquele povo romano que estavam lá assistindo, vendo eles serem mortos, mas eles preferiam morrer dilacerado pelas feras, os leões e outros animais ferozes, do que negar a Yahshua. Eles se juntavam, se agarravam e começavam a orar, e a cantar e a louvar, e muitos que estavam lá na plateia, muitos acabaram se convertendo depois, porque pensavam, não pode ser uma coisa dessa, não pode ser loucura, como é que a pessoa prefere morrer com as criancinhas nos braços, do que negar o nome, a esse nome. Então, olha aqui Jó 42:2, eu me apego sempre nesse versículo. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que vamos passar, tudo que aconteceu durante toda a história, foi para culminar para essa situação que está chegando agora. E nós estamos sendo os trabalhadores da última hora. Ou nós arregaçamos os braços, preparamos o joelhinho e vamos orar. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, ele disse a religião pura e imaculada diante de Yahweh é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se manter incontaminados do mundo. Então nós temos que nos afastar das coisas do mundo. Tecnologia, joga fora. Vamos começar a voltar, minha gente, a plantar nossas coisas. Quem tiver uma terrinha no sítio, compra uma enxada e começa a plantar. Porque as coisas do inimigo vai vir aí e ele vai unificar a moeda universal. Então, quando tiver essa moeda for unificada, eles vão fazer um jeito de dominar as pessoas através do estômago também. Tá com fome? Aceite a marca e eu lhe dou o crédito para você comprar comida à vontade. E muita gente vai cair, porque não vai estar cheia do Espírito Santo por preguiça de orar. Meus irmãos, leiam a Bíblia e orem. Olha, eu estou convidando a todos vocês. Estou querendo formar grupo de oração todos os dias, às 10h30 da noite. Eu prefiro ser todos os dias, mas se alguns irmãos quiserem fazer um dia específico na semana, coloque nos comentários para que possamos nos alinhar e que esses joelhos de todos os irmãos dobrados ao chão e nos encurvando somente a Yahweh dos exércitos, pedindo intercessão de Yahshua Mashiach, para que Ele envie seu Espírito Santo sobre nós, para que nós tenhamos coragem de enfrentar as coisas difíceis que está por vir. Mas nós não devemos ficar tristes, por quê? Porque a nossa redenção está próxima. Então temos que enfrentar, sofrermos com alegria no rosto. As coisas, as provações que estão por vir, tem que ser com um sorriso no rosto, para que saibamos que a vida é eterna. Foi uma promessa de Yahshua e é uma promessa para nós, que não queremos nada com o anti-Mashiach, mas queremos tudo com o ungido de Yahweh. Amém, meus irmãos? O vídeo ficou mais longo, mas é porque, como eu tenho buscado alertar, para que nós leiamos a Bíblia e nos esforcemos para orar. Ore sem cessar todo o tempo. Amém, meus irmãos? Fique todo na paz de Yahweh, na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. E a nossa fé, depositaremos a nossa fé somente no nosso Criador e na intercessão de Yahshua Mashiach. Esqueçam os homens da terra. Os homens são todos iguais a nós. A diferença é que um tem mais dinheiro e outros têm menos. Só isso. Mas todos temos a mesma coisa. Nós somos todos preciosos aos olhos de Yahshua. Mas só aqueles que aceitarem a Ele e forem perseverantes até o fim é que vencerão. Amém?